Nicholas Lyndon Kreuzer doente ainda aqui, mas hoje a gente vai falar sobre uma surpresa muito boa da Netflix, que é a nova série Cara vs Cara, que é protagonizada pelo Paul Rudd, e tá aí também porque é uma das partes, né, da surpresa boa, mas também é porque a gente vai falar de uma série que tem uma discussão interessante, um ritmo interessante. Vocês vão entender melhor nesse vídeo. Então, olha, se não perder nada sobre as novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago em primeira mão para vocês. Tem playlist de final explicado, teoria, análise e muito mais. Cara vs Cara conta a história de Miles, que não consegue ser bom em mais nada do que ele faz, tanto no seu trabalho, ele tá ali bem na beira do que é ir trabalhar e é isso, e até mesmo na sua vida pessoal com a sua mulher Kate. É quase uma depressão não anunciada. Só que em uma conversa com seu colega de trabalho, ele fala que ele foi em um spa e que lá mudou a vida dele, e por isso que ele tá se sentindo mais feliz, que ele consegue fazer as coisas melhor no trabalho. E aí ele vai, só que no final das contas o spa era um laboratório de clonagem. Ele acaba acordando em uma cova, só que quando ele chega em casa, ele se depara com a versão melhorada dele mesmo. E aí na série a gente acompanha o discorrer dessa história, como que vai resolver, afinal a gente tem duas pessoas e uma única vida. Essa série, ela tem um apelo muito grande por dois motivos. Primeiro, óbvio, que é o Paul Rudd. Eu tava com muita saudade de ver ele fazendo comédia, não comédia que nem na Marvel, né, porque a gente tem aí alguns alívios cômicos no filme, mas em comédias tipo Friends. Eu adorava a participação dele em Friends. Ele é um ator muito engraçado, só de, tipo, interagir, ele já é muito engraçado, mas também no ritmo da série. A série, ela é aquela série que tem 25 minutos e 8 episódios, então ela trabalha com um ritmo bem interessante, tanto na sua forma de contar a história, quanto nos ganchos que ela tem nos finais dos episódios. É aquela série que você facilmente vai maratonar em um dia. A série, ela me lembrou bastante o ritmo de Boneca Russa, que também foi uma outra surpresa muito boa da Netflix, mas era uma surpresa esperada, né? Porque ela trabalha com a mesma pretensão ali na música, né? Quando você tem uma repetição de uma mesma música que tá anunciando algo que tá pra acontecer, então você já imagina o que tá por vir, o que vai ser sobre aquela história que a gente tá acompanhando aqui no caso, mas também pelo conceito de ficção que a série traz pra discutir o nosso existencialismo. Porque assim, apesar de ter essa premissa de clonagem, a série, ela não é um sci-fi, porque ela não tem embasamento científico, ela nem se apega aos detalhes científicos, é muito mais essa discussão interior aí sobre quem somos nós, a gente é a melhor versão de nós mesmos. Então toda essa questão científica que a série nem chega a abordar realmente, fica aí só pra gente ter essa metáfora da série. E como a gente tá falando de dois personagens principais que é dele mesmo, são dois Miles, é muito legal como a série trabalha a sua narrativa de ponto de vista. Eu gosto muito como eles mostram que chegou em até determinado momento e cada um tem uma história diferente, e como ambos chegaram até aquele momento. Às vezes a gente acompanha no mesmo episódio, às vezes o episódio seguinte acontece o ponto de vista do outro, e principalmente como a série também trouxe o ponto de vista da Kate, que é muito importante, porque afinal ela também tá ali envolvida com toda essa história. Eu também gosto como a série, ela deu significado a pequenas coisas. Então, por exemplo, a gente tem lá o aparador que o Miley sempre batia quando chegava em casa. Eles dão um significado pra isso e pra toda essa história e pra toda essa discussão, e eu gosto muito quando a série trabalha com essas minúcias que tá ali de repente no cenário ou algo que eles falaram em algum diálogo. E claro, toda essa discussão da série, né? Porque quando a gente vai conhecendo melhor a história do Miles, e tá aí porque o ponto de vista da Kate também é importante, porque afinal ela tem ali o convívio com ele, então a gente acaba vendo que essa versão clonada do Miles é meio que uma versão que já existiu dele. E tem uma frase muito interessante que acontece logo no primeiro episódio, que é quando os caras do spa vão falar sobre por que fazer esse procedimento, e eles até falam que tem muita da questão da vida, como a gente acaba criando medos, frustrações, etc. Então a gente tem o Miles atual, e depois a gente descobre qual é o gap temporal entre o Miles clone, né, e ele. Então a gente fica pensando o que aconteceu nesse tempo e como que a gente lida com as nossas frustrações, né? Eu acho que isso é até uma conversa que fica meio em aberto. Como que a gente lida? Como que a gente pode ser a nossa melhor versão de nós mesmos? A gente não precisa de um clone para isso. A gente já foi essa versão, ou a gente pode ser essa versão. E o mesmo acontece na sua rotina de trabalho, né? A gente tem essa percepção do que aconteceu com o Miles em uma certa frase que a chefe dele mesmo fala. E aí eu dou meu ponto negativo pra tradução da série, que ficou Cara versus Cara, só que no inglês é Living with Yourself. E eu acho que se perdeu muito,
porque pode ser tanto uma questão física, né, dele conviver com ele mesmo até eles entenderem o que deve ser feito, ou até mesmo de você lidar com quem você é, com as suas frustrações, com os seus medos e etc. Então, Cara versus Cara se perdeu muito, ficou muito mais assim, a superfície do que é realmente a discussão da série, dessa briga entre eles, e não essa briga interna entre eles. E aí, no mesmo momento que a gente tem duas obras lançando sobre essa temática de clonagem e de entender o seu melhor, sua melhor versão e o que você pode ser, etc., como o Projeto Gemini do Will Smith, que foi todo divulgado pela super tecnologia, etc. Aqui a gente tem uma obra muito mais simples e, sinceramente, eu gosto muito mais, principalmente se você acompanhou a minha crítica do Projeto Gemini, mas é muito interessante a gente perceber como a série é nitidamente uma série de baixo orçamento. Talvez o cachê do Paul Rudd tenha sido maior do que o custo de produção da própria série aí, porque dá pra ver que a gente tem poucos cenários trabalhados, grande parte da série é gravada na própria casa dele, principalmente naquele início e tudo mais. A gente tem poucos personagens também, óbvio que vão aparecendo uns aos outros, mas o foco mesmo fica ali na história dele, na vida dele. A gente também tem um trabalho de câmera de mão em alguns momentos, mas principalmente de como é feita essa clonagem, né? Como que é feita a atuação no mesmo plano com os dois. E dá pra ver que eles raramente se sobrepõem, né? Quando tem momentos de sobreposição, às vezes é até um dublê que a gente consegue perceber, né? Se ficar olhando, mas sim, existem momentos também que existe uma sobreposição dos dois, que foram de 2 takes e aí tirou ali na edição e tudo mais. Então você consegue ver que é um trabalho mais simples, mas nada disso seria possível. Lógico, a produção foi muito bem feita, mas principalmente por causa do Paul Rudd. O timing dele é incrível, mesmo que ele tenha usado um ponto ali para interagir com ele mesmo. Eu acho que ele é um ator que segura muito bem a cena sozinho. Ele é um ator que ele é muito engraçado e ele faz uma comédia que não necessariamente ele precisa contar a piada, mas sim como ele interage com as coisas, com os assuntos. Ele é muito engraçado assim naturalmente, e é aí que traz a comédia, né, da série toda, esses momentos mais engraçados, até mesmo das interações ali dele com a Kate. Em meio de tantos pontos positivos sobre essa série, eu particularmente não gostei muito do final, porque eu acho que o final, eu entendo a intenção dele de talvez trazer uma possível segunda temporada, mas ao mesmo tempo eu acho que toda essa questão sobre o existencialismo, até um dos personagens fala em certo momento o que somos, quem somos, que é o que define aí a série, eu acho que ela foi muito bem trabalhada aqui nessa primeira temporada. Então eu não vejo trazendo umas discussões mais expansivas com relação a isso. Eu posso queimar minha língua se trouxer, né, uma segunda temporada aí, mas eu realmente acho que em uma série que ela foi tão bem trabalhada ali no seu ritmo, nos ganchos e na construção que aqueles personagens vinham tendo, esse final ele não fez tanto sentido assim pra mim. Mas assim, me diz aí você, o que você achou desse final da série? Mas de uma forma geral, eu acho que a série é uma série excelente, é uma série simples, ela é muito bem trabalhada na temática que ela quer propor aí, então vale super a pena acompanhar. E se tiver uma segunda temporada, vamos ver como que vai ser essa discussão aí. Mas deixa aí nos comentários, você acha que você é a melhor versão de si mesmo? Ou que você pode melhorar? Ou você já foi a sua melhor versão? Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!